Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje nós vamos falar sobre os documentários do Oscar. Esse é um tipo de filme que eu gosto muito, então queria trazer um vídeo separado aqui pra vocês pra contar um pouquinho sobre cada um deles. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e também se inscreve lá no canal da Warner Channel no YouTube, que agora toda quinta-feira eu tô por lá também. Esse ano a Academia selecionou documentários bem diferentes de estilo, de temas. Geralmente sempre tem algum documentário que fala de música ou alguma coisa relacionada a musical e esse ano não teve. Outro tema que eles gostam de premiar bastante são coisas relacionadas à cultura americana ou à história americana. Esse ano não tinha nenhum dos dois tipos, então realmente era um tiro no escuro. Eu apostei em Icarus, que foi o ganhador, justamente por ele ser o tema mais, entre aspas, americano dentre eles. O Visages Villages, não sei como que fala francês, que é o Faces Places. Esse filme é da Agnès Varda, que é uma documentarista muito antiga, ela já é uma senhorinha, e nesse filme ela tá junto com o J.R., que é um fotógrafo e um cara que trabalha com colagens, e esse filme mostra um pouco da relação entre eles, e ao longo do filme eles vão passeando por vários lugares e tirando fotos das pessoas nesses lugares e fazendo colagens no próprio lugar, colocando grandes murais com as fotos das pessoas. São murais bem bonitos. E esse doc é um doc mais, entre aspas, Nutella, ele não é aquele doc raiz, sabe? A gente tem alguns momentos que as pessoas estão falando com a câmera diretamente, então é um documentário um pouco mais ensaiado, um pouco mais produzido. Eu achei o documentário muito bonito visualmente e as histórias, assim, também são legais, mas eu não achei uma coisa assim, meu Deus, esse filme tinha que estar no Oscar, sabe? Eu achei um bom documentário. Eu acho que tem mais relação com o C da Agnès Varda, que já é uma documentarista senhorinha, muito antiga, que ela já tá trabalhando com isso há muitos anos, do que realmente ser um grande documentário. Esse doc da Agnès Varda tá disponível no Now. Outro filme indicado foi o Abacus, Pequeno Bastante para Condenar. Esse filme conta a história de um banco que se chama Abacus, que é um banco chinês, que eles tiveram algumas irregularidades nos livros lá deles, e isso foi expandindo até o ponto que eles tiveram que ir para tribunal e lidar com isso na justiça. Só que a gente sabe que muitos bancos acontecem esse tipo de irregularidades ou até coisas piores, só que os bancos não são condenados, nada acontece com eles, porque essa coisa de travar um banco, eu não sou especialista, não sou economista, mas o que dá para entender do filme é que se você trava um banco grande, você pode acabar com a economia de um país e dependendo até do mundo. E esse banco chinês, o Abacus, ele era pequeno o bastante para condenar, por isso que é o título. Ele não era um banco tão grande que impactaria na economia. E conforme a gente vai vendo o documentário, a gente vê que não foi exatamente a culpa do banco, e sim de algumas pessoas específicas. E a galera fez todo um estardalhaço em cima deles e da família do dono do banco, assim, que é horrível. E aí nesse documentário conta essa história. Esse documentário é um pouco mais raiz no sentido de ser pessoa sentada, dando depoimentos pra câmera. Ele é um documentário bem explicativo do que aconteceu mesmo, mas ao mesmo tempo eu não acho ele tão criativo ou tão gostoso de assistir. Outro indicado foi Strong Island, que tá disponível na Netflix. Ele é um documentário do Yancey Ford, que é um homem transgênero, inclusive a primeira pessoa transgênero com um filme indicado ao Oscar. E ele faz um documentário que eu acho que se perde às vezes por a gente não saber qual é a narrativa que ele tá dando. Em alguns momentos ele tá contando a história do irmão dele que foi assassinado e não teve justiça, não teve ninguém que foi condenado, ficou por isso mesmo. Em outros momentos eu sinto que ele tá contando um pouco da história de frustração dele e do que ele tá sentindo por esse caso não ter sido resolvido. Em outros momentos ele já vai pra família dele, então eu acho que o documentário é um pouco perdido no sentido narrativo, mas a história que ele conta é super importante e a fotografia também é bem bonita. O meu favorito dessa lista toda não foi o ganhador do Oscar, que é Os Últimos Homens de Alepo, que faz um recorte sobre alguns dos capacetes brancos que estão na Síria ajudando no salvamento de pessoas. Esse é um documentário bem forte, bem pesado, inclusive com cenas assim chocantes, e eu reparei numa coisa bem interessante, que a frase que eles mais falam nesse filme é: preciso de um saco para cadáver, preciso de um saco para cadáver. Toda hora eles estão ali fazendo salvamentos e muitas vezes as pessoas não sobrevivem. Então a gente acompanha alguns desses capacetes brancos nesses salvamentos e o trabalho que eles fazem, assim, é essencial e ao mesmo tempo muito pesado. Tem um momento que o cara fala assim: se continuar assim eu acho que eu vou ter que sair daqui. Um cara ali no meio da guerra falando que acha que vai ter que sair dali, num lugar que estão explodindo bombas o tempo inteiro, sabe? Então é assim, surreal a realidade deles e eles não têm pra onde ir. Inclusive, outra cena que me marcou muito, eles estão avaliando um pé sem corpo. Tem um pé e eles ficam avaliando se esse pé é do amigo deles, de quem que seria esse pé, porque será que o fulano cortou a unha, não sei. E eles ficam com essa discussão assim que pra eles ali parece normal e eles estão segurando um pé, mas a gente olhando de fora assim é uma cena completamente assustadora, né? Enfim, é um documentário que eu acho que todo mundo tinha que assistir, ele tá disponível no Now. E o grande ganhador do Oscar 2018 foi Icarus, que tá disponível na
Netflix. Ele também é um dos meus favoritos dessa lista aqui, só que o documentário sobre a Síria é tão chocante e tão pesado, assim, que eu acho ele mais importante, sabe? Mas o Icarus também é muito legal, e ele conta a história do Brian Fogel, que queria fazer um documentário sobre doping. Ele queria provar que era possível você participar de uma competição tendo tomado substâncias ilegais. Só que no meio do documentário ele conhece um cara chamado Dr. Rodchenkov. Dr. Grigory Rodchenkov. Vocês entenderam? Que é um cientista russo que estava envolvido no doping de atletas russos, bancado pelo governo. Que lindo! Parabéns! Então, basicamente, ele tá fazendo um documentário sobre uma coisa e no meio do rolê ele conhece esse cara e começa a descobrir outras coisas e esse cara precisa da ajuda dele e aí vai virando uma bola de neve e aí o documentário vira sobre outra coisa. E o grande lance desse documentário é que esse cara está ferrado. Eu não sei nem como que esse cara foi na premiação do Oscar, eu teria medo pela minha vida, porque ele denunciou uma parada que tá envolvida com o governo. Ele simplesmente falou que o Putin sabia do doping e não só sabia, como financiava para que os atletas russos fossem melhor nas competições de Olimpíadas. Ou seja, esse cara tá correndo risco de vida. Ele é um cara muito, muito corajoso e o documentário não é só muito bonito visualmente, como é muito interessante e essa coisa da história ir mudando também, tem alguns pontos de virada, assim, é um filmaço, realmente merecia ter levado o Oscar. Coloque aí nos comentários, então, qual foi o seu documentário favorito do Oscar, qual você não viu e ficou interessado por causa desse vídeo, e até a próxima. Um beijo, tchau!